Live, você que está conosco e não está no horário eleitoral gratuito, você fica com a gente aqui com muita informação. Temos 98 pessoas na live nos acompanhando agora, ó, 7h01. O pessoal acorda cedo. E vamos falar de um assunto muito interessante, importante, que tem gerado grande repercussão nacional. O caso dos cães contaminados por petiscos em Santa Catarina, além de informações sobre a vacinação e outros assuntos. Para falar sobre isso, eu recebo Rodrigo Capitânio Goldoni, professor de medicina veterinária na Uniavan, ele que é médico veterinário, vai trazer muita informação pra gente. Bom dia, prazer, Rodrigo, recebê-lo aqui. Muito bom dia, o prazer é todo meu, bom dia aos ouvintes, bom dia a todo mundo que está ouvindo e nos acompanhando em casa também. Em relação a esses cães, né, que tiveram essa contaminação, foram algumas marcas em específico. Você sabe que eu quase comprei pro meu? Sério? Eu estive num estabelecimento, numa loja, e aí eu vi e eu pensei, eu vou levar, levo ou não levo, levo ou não levo, e não levei, que impressionante, né? Comprei outra marca, e aí não teve problema nenhum. Quando eu vi a notícia... O susto chegou. O susto chegou. E quantos animais já foram a óbito em razão desta contaminação? O que aconteceu? Já há informação, doutor? Certo. Realmente são marcas bem conhecidas que nós encontramos em qualquer clínica, qualquer pet shop da nossa região. As informações preliminares apontam para um composto chamado monoetileno glicol, né? A princípio, ele é um dos causadores dessa intoxicação. Se vocês lembram bem, aquele caso daquela cervejaria... Já ia falar sobre isso. Isso, da cervejaria lá em Minas Gerais, se não me engano. Foi o mesmo composto. Era o mesmo composto, me lembrei agora. Perfeito. Ele é um composto, é um anticongelante, que é utilizado em alguns produtos. E ainda não se sabe exatamente como aconteceu essa contaminação, se for mais de origem primária ou realmente na fábrica da empresa, é isso que vai ser apontado pelo Ministério Público. Mas esse composto, o que ele faz? No final das contas, ele causa uma insuficiência renal. Então o paciente ele começa a ter diversas alterações, tanto humanos quanto animais, vômitos, diarreias e evolui para uma parte neurológica, andar cambaleante, aquele andar de bêbado mesmo. Sim. E aí geralmente o paciente ele não consegue reverter esse quadro de insuficiência renal aguda e acaba vindo a óbito por conta disso. Mas é muito rápido, inclusive, esse óbito, né? É muito rápido, sim. É meio que letal, assim. É letal. Em poucas horas, o que vai depender se o animal ou o ser humano vai reverter esse quadro ou não. A quantidade que ele consumiu desse produto, né? Às vezes, por exemplo, o cão pega só metade do petisco, ou é um cão de um porte grande, de 50 quilos, é bem diferente de um cão de 5 quilos. Então, dependendo da composição, da quantidade desse petisco ingerido, que vai fazer com que o prognóstico seja favorável ou desfavorável no caso. E o petisco se tornou algo tão comum hoje, oferecendo para quem tem o cãozinho em casa, e tem cuidado com o animal, logicamente, porque o meu eu negocio, né? Eu tenho um pequeno Lulu da Pomerânia, e quando eu quero sair, ele quer ir junto, rapaz. Ele pode ter passeado o dia inteiro. Quando eu chego em casa e tipo, vou deixar ele e vou voltar, ele quer ir de novo. E aí eu vou negociando, falei, então vamos dar um petisco para ele. Enquanto solta o petisco lá, ele fica comendo, a gente sai de boa, né? Até para ele não ficar estressado, ele fica lá entre as suas ideias e o sabor do petisco. Então se tornou muito comum esse negócio de petisco. Perfeito. Que as pessoas compram em grande quantidade, inclusive, né? Não, exatamente. O petisco, além de ele ter uma função, ele tem uma função comportamental, né, que a gente fala. Então o petisco ele pode ser usado para a gente agradar, como um reforço positivo. Sim. O pet fez alguma coisa que a gente queria, vamos agradar ele. Ou exatamente como uma forma de alimentação mesmo, né, de aumento, uma composição nutricional melhor. E é muito utilizado. A gente tem inúmeras marcas, inúmeras formas, né, de petiscos. Infelizmente não tem como a gente saber quando um caso desses vai acontecer, né? Lembrando que é uma molécula, né, que tá dentro desse petisco, então não tem como nem humanos nem animais conseguirem sentir ou alteração de gosto, nem nada assim. Então, infelizmente, a gente só acaba quando os casos começam a aparecer. Nós já temos mais de 50 casos no Brasil. Mais de 50 no Brasil. E tem reversão desse caso? É possível com atendimento ou não? Dependendo do caso, alguns casos sim, é possível sim, né? Então até o Conselho Federal de Medicina Veterinária lançou uma nota sobre o que os veterinários devem fazer, né, para reverter, mas são quadros de suporte, né? Não existe nenhum tratamento que a gente consiga acabar com essa molécula, a gente precisa que o organismo metabolize e elimine ela. Então a gente vai dar tratamento de suporte contra o que está aparecendo. Alguns casos tem que fazer transfusão sanguínea, alguns casos a gente tem que fazer lavagem gástrica, então vai variar muito de paciente para paciente. Como eu comentei, um paciente que ingere uma quantidade menor, ele tem um peso corporal maior, a tendência é que ele tenha uma recuperação um pouco mais fácil.
Mas, infelizmente, é questão de plantão, de correr para emergência e sempre lembrando também que a gente tem que registrar o caso, né? É verdade. Para as autoridades. Tem que fazer o registro, né? Precisa fazer o registro, sim. Que interessante. Doutor, a medicina veterinária, ela tem expandido muito, tem crescido e olha, às vezes a gente pensa, mas eu estou com um problema no coração, eu vou no cardiologista. Eu estou com um problema no pulmão, eu vou no pneumologista. Eu estou com uma lesão na pele, eu vou no dermatologista. Eu estou com um problema emocional, eu vou no psiquiatra. E a medicina veterinária também tem as suas especialidades, mas muita gente não sabe disso. Perfeito. Tem sim. Todas essas que você mencionou existem pra gente também. Para animal também? Para animal também. Até psiquiatra? Até psiquiatra. A gente chama, na verdade, de médico veterinário comportamental, né, que a gente fala. Será que eles dão um jeito naqueles cachorros que fazem xixi fora do tapete? Com certeza, com certeza. Tem muita coisa que... Mas os animais, eles também têm ansiedade, os animais também têm estresse, também têm depressão, têm desvio cognitivo. Então, problemas cardiológicos, dermatológicos, renais. Então, hoje em dia o veterinário que se forma, ele é generalista, né? Sim. Assim como o médico normal. O médico vai para residência... Clínico geral. Clínico geral, perfeito. E o médico veterinário hoje em dia também tem a opção de ir para residência, fazer uma especialização. Sim. E atender somente isso. A demanda é muito grande e, com certeza, acredito que daqui a alguns anos, talvez nem generalista a gente tenha mais, né? Porque, assim, hoje em dia os alunos eles já entram na faculdade, no curso, procurando uma especialização. Tem residência, no caso? Tem residência, sim. Você já vai para especialização. Ou você caminha para uma residência, né, para ter um foco, ou você vai direto para uma especialização. A mesma forma que acontece com os médicos humanos. Isso melhorou a medicina veterinária, essa especificação, até porque tem a conduta, né? Mas é um problema de pele. Leva direto pro dermato. Sim. Dermato animal, no caso. Sim. Como que é? É isso mesmo, dermatologista animal. Acertei, tá vendo, Maria Macedo? Acertou. Isso melhorou muito a questão do atendimento aos animais? Com certeza. Com certeza agregou valor, agregou conhecimento e qualidade também ao atendimento. Então, geralmente o que acontece nos consultórios, né, normais espalhados pelas cidades que nós temos, a gente tem os médicos generalistas, o clínico geral. Muitas vezes ele acaba atendendo, né, principalmente os mais antigos. Hoje em dia a gente vê muita gente mais nova já se especializando. Então acaba fazendo indicação, né, de um cardiologista, de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, dermatologista, nefrologista, que é na parte renal. Então a gente já tem bastante e aqui em Balneário, Itajaí, nossa região, você encontra todas as especialidades. Eu falo de 5, 6 anos atrás, às vezes a gente encontrava um cardiologista, um nefrologista, hoje a gente encontra vários, tem várias opções. Então a gente sempre consegue tratar ou levar o nosso pet para o melhor tratamento possível, né? Isso é importante. Você falou sobre a questão do nefrologista e estamos falando sobre petiscos, né? Aqueles que foram, então, dados aos cães e mais 50 casos de morte já em razão de uma questão química. Mas os petiscos, eu vejo, eles têm muito sódio. Muito sódio. Isso pode gerar danos à saúde do animal se constantemente oferecido a eles, por exemplo, diariamente. Vou dar um petisquinho para ele aqui. Isso pode reduzir tempo de vida, gerar problemas de saúde aos cães. Estou falando os cães aqui em especial, né? Mas certo. Tem também outras espécies. Sim, na verdade é aquela famosa frase, tudo em excesso pode ser prejudicial, né? Claro que assim, esses petiscos de modo geral, cada um vai ter um tipo de composição. Sim. Mas o excesso de sódio, por exemplo, vai fazer com que o animal tenha mais sede, por exemplo. Igual a gente, quando come alguma coisa muito salgada, a gente vai acabar bebendo mais água. Isso ao longo do tempo vai alterar a pressão, altera a função cardíaca, a questão da hidratação também vai alterar e pode sim levar a alguns tipos de problema. Diferente daquele petisco que você vai lá você pega um petisco e dá metade num dia, dá metade no outro dia, oferece de vez em quando, isso não tem problema. O problema é se você substitui o petisco com uma forma de alimentação. Então, alguns animais, eles já aprendem, na verdade não é a gente que ensina eles nos ensinam, né? Interessante, então, eles fazem assim, olha, se eu não comer minha raçãozinha que tá aqui, daqui a pouco eles vão me dar um franguinho, que eu já conheço, ou eles vão me dar aquele petisco que eu gosto. Então a gente chama isso de apetite seletivo. Até eu falo no consultório. Ele evita um para ganhar o outro. Porque ele sabe que vai ganhar o outro. É igual criança, né? Exatamente, igual criança. Eu falo no consultório, meu pet não tá comendo. Então tá, então oferece a coisa que ele mais gosta. É que ele gosta de um frango com arroz, oferece. Você oferece, ele comeu, não é que ele não tá comendo. É porque ele quer uma coisa melhor, o que ele gosta mais. Você deu a comida. Aí a ração, que não tem graça, uma coisa seca, ele vai deixar para último caso. É por isso que eu não misturo nada na ração, porque depois não vai querer mais comer a ração pura, eu falo, né? Cuidado. Você fazer de vez em quando para dar um agrado,
Ok, tudo bem, né? Ele fez um comportamento bom, ele fez xixi no tapete, colocou no tapete, ele mudou alguma coisa, é uma situação. Agora, fazer todo dia, você vai ficar escravo disso. Exatamente, eles são ligeiros, são espertos demais. E a questão dos remédios, né? Os medicamentos, por exemplo, para pulga, carrapato, sarna, manter o animal com a questão do controle de vermes em dia é importante, né, doutor? Extremamente importante, né? Eu sou professor de parasitologia, então é bem a minha área. Pulgas, carrapatos principalmente, eles são transmissores de inúmeras doenças, tanto para humanos quanto para animais, né? Então, vírus, fungos, bactérias, a gente tem algumas doenças bem conhecidas. Falando de cães, né, de carrapatos, tem a doença do carrapato, que é muito conhecida. Em humanos, a gente tem doença febre maculosa, que é bem endêmica em São Paulo, a doença de Lyme. A febre maculosa é do carrapato que tem na capivara, isso, capivara, né? Carrapato estrela, que a gente chama. O estrela, e tem Isso. muito aqui na região, inclusive. Tem. Na região tivemos no Raimundo Malta, o parque aqui em Balneário Camboriú, tiveram que fazer aquela varredura de fogo. Sim. Né? Vassoura de fogo, que eles chamam, né? Isso, exatamente. Outra questão também na Beira Rio, em Itajaí, tem muita capivara por lá e, consequentemente, isso faz com que os carrapatos também apareçam por lá. Os cuidados devem ser tomados nesses locais, até de passeio, né, doutor? Exatamente. E se você manter o seu pet com uma medicação que repele esses carrapatos, eles não vão subir. Porque os carrapatos que sobem são as larvas, né? São os carrapatos filhotes, vamos dizer assim. Sim. Eles ficam nas pontas das vegetações. Quando passa um humano ou um animal, eles pulam e começam a se alimentar. Esse carrapato, ele vai ingerindo sangue até que ele fica grande, né? Que a gente vê maior que um feijão, por exemplo. Esse carrapato grande, gordinho, é uma fêmea cheia de fezes. Por isso que a gente fala, se você retirou um carrapato do seu cão, jamais aperte ele. A hora que você explodir ele, você pode estar colocando até 5.000 ovos no seu ambiente. Nossa! E aí você causa uma infestação que você não vai conseguir resolver. Já existem relatos assim de prédios, né, interditados pela vigilância, lá até em Itajaí mesmo, por conta disso. Porque os carrapatos, eles vão engurgitando, eles vão ficando gordinhos, as fêmeas ficam cheias de ovos, e aí o certo é o quê? Você retirar, principalmente levar até um médico veterinário, retirar, coloca no álcool e mata ele. Jamais explode ele, jamais joga no lixo. Tem gente que mata carrapato igual matava piolho e lende antigamente, exatamente, né? Sua mãe pegava assim no colo, vem cá. Senta aqui, vamos tirar essas lentes aqui. A Maria não sabe o que é isso, dá né? uns 15 dias, tu vai ver o carrapato subindo por tudo aqui, ó. E acontece, doutor. Acontece infestação, às vezes em clínica, infestação em prédios, em casas. E aí é muito difícil você controlar, porque eles ficam em frestas, em cantinhos, e você não consegue ver eles, né, quando eles são muito pequenos. Só quando eles começam a crescer, né, se enchendo de sangue. Pode pegar em humano? Pode pegar em humano, sim. O carrapato? Pega em humano, sim. Assim como pega animal, pega em humano, sim. A maioria das doenças transmitidas para humanos, os carrapatos precisam ficar algumas horas, tá? Não é nada muito rápido. Então eles precisam ficar algumas horas sugando o teu sangue para que ele transmita algum tipo de doença. O que eu sempre falo, né, até para os meus alunos, ou para quem gosta de em regiões, por exemplo, lá na Beira Rio, ou numa fazenda, ou fazer uma trilha, eu gosto de falar assim, ó, pega a meia, né, não é muito estiloso, sim. Pega a meia e põe por cima da calça. Porque aí se ele subir lá no teu tênis, na tua bota, ele vai ter que subir até a tua cintura. É já muito mais difícil. O pessoal vai de trilha para trilha, isso, né? De calça. Exatamente. Legging. Exatamente. Aí, sem meia, às vezes, eu vejo uma meia curta. Compra uma meia mais bonitinha, mais alta, põe por cima da calça, vai evitar a maioria dos problemas. Chegando em casa, vai tomar um banho, dá uma olhada geral se não tem nada grudado, prontinho, resolvido o problema. O problema é quando a gente não faz essas coisas e passa lá, às vezes 1 dia, 2 dias, aí começa a sentir uma dorzinha, incômodo. Aí tá lá o carrapato, que é uma possibilidade de transmissão de algumas doenças bem perigosas mesmo. É verdade, impressionante isso, né? E a questão daquelas medicações, né, para conter o carrapato, a pulga tem de 15 dias, de mais dias, o que é recomendável, doutor? Exatamente, a gente consegue utilizar essas medicações nos nossos animais a partir de 3 dias de vida, né? Algumas medicações elas podem durar 24 horas e elas servem para quê? Para a gente eliminar toda a pulga e carrapato que está no animal naquele momento. Ela não repele futuramente, mas ela mata. Então, qual a indicação que eu dou? Eu levei meu cãozinho para o hotel fazenda, levei meu cãozinho para uma fazenda, para algum lugar que eu fui. Antes de voltar para casa, eu dou uma medicação dessa, tudo que tem nele mata, morre, eu ponho no meu carro e venho para casa tranquilo. Agora eu gosto de passear muito na Beira Rio, eu gosto de deixar meu cãozinho em hotel, eu gosto de... Ele tem muito contato com outros cães, uso um produto que tem ação repelente. Sim. Aí podem ser, geralmente, de 35 dias, 30 a 35 dias, ou até 90 dias também. Existem inúmeras marcas no comércio. Cada dia mais? Cada dia mais, e elas funcionam muito bem.
O que representa hoje o mercado da medicina veterinária para o Brasil no quesito mundo, nesse ranqueamento, doutor? Sim, aproveitando já, antes de entrar nesse assunto, já vamos falar assim, agora na pandemia, né, que nós tivemos, né, uma queda em grande parte do comércio, vamos dizer, da economia mundial, a medicina veterinária não perdeu nada. Não diminuiu em nada. Não diminuiu em nada. Na verdade, cresceu muito, né? Porque começaram a adotar mais animais por conta do home office, da coisa de ficar em casa. Então, na verdade, a demanda aumentou muito. Da mesma forma, falando mundialmente, falando do Brasil mundialmente. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, a gente tem, em números de cães, cerca de 70% da população de humanos a gente tem em cães, né? Como que é? Quais são os dados? Falando de população brasileira, mais ou menos 70% da população brasileira já possui um pet em casa. 70%? 70% da população brasileira. Esse é um dado bem recente do ano passado, na verdade. A gente estava em 50% há cerca de 10 anos atrás. Hoje a gente tem 2/3 da população brasileira com um pet em casa. Um aumento da população animal dentro de casa, então. Exatamente. Aí nós estamos falando não somente de cães, mas cães, gatos e outros tipos de animais também. Eu já tive iguana. Iguana? Já, tive 2 iguanas já. Iguanas, tartarugas, aves de modo geral, né? A gente tem bastante. Tem agora alguma espécie de roedores também, coelhos, vários roedores, inclusive, né? Eu tive coelho também, tive tartaruga. E aí aparecem os exóticos também, né, doutor? Exóticos também, né? Sempre importante salientar, né, que tem que ter uma autorização, principalmente desses animais exóticos, né? Hoje em dia a gente já vem mais facilitado isso. Mas existe bastante também o mercado de pets silvestres exóticos. Até tem um médico veterinário especialista nisso também. Ele cresceu bastante, né? Muito, né? Nos últimos anos. Até pela curiosidade das pessoas, até pela facilidade de acesso que a gente vê na internet, nas redes sociais. Então a gente também tem médicos veterinários especialistas nisso. Em aves, em répteis, né? E outros animais. Que interessante. Exatamente. É a abrangência. E outro assunto interessante também para nós abordarmos aqui na nossa live, já são 7h18. O pessoal tá com a gente, hein? Obrigado aí, Marcelo Reis, Terezinha Violante, o Cleidson Garcia e todos os demais que estão ligados com a gente. Olha só, a leishmaniose. O que é, doutor? A leishmaniose, ela é uma doença causada por um protozoário, como dá um exemplo, né, de outro protozoário para vocês terem uma noção. A malária, por exemplo, é um outro protozoário. Ela é uma doença transmitida através da picada de mosquitos, certo? Então o mosquito ele vai precisar picar um cão infectado e até um outro cão para ele transmitir a doença de um cão para outro. Existe aqui na região? Existe. Existe, é uma doença pouco falada, até muito importante a gente falar sobre isso. Estou muito feliz por isso, na verdade. Porque ela vem se tornando cada vez mais presente. Em Florianópolis a gente tem muitos casos já relatados há muito tempo, e a gente começou a ter bastante casos aqui também na nossa região. Um parênteses, qual é o mosquito transmissor? É o mosquito palha. Palha. Né? Mosquito palha. Muito comum, né? Muito comum na nossa região também. Ele a gente chama também de flebotomina, mosquito bem pequeno, de mais ou menos 2 a 3 milímetros. Então é bem diferente daquele mosquito que a gente vê em casa, geralmente à noite, que ele é um pouco maior, né? Como, por exemplo, a Aedes, Sim. Que ele é um pouco maior. O flebotomina, ele é bem pequenininho, então ele consegue atravessar, às vezes, até aquela rede de proteção que a gente coloca nas janelas. Olha só. Porque ele é realmente muito, muito pequeno. E ele a picadinha a gente nem sente, a gente só acaba percebendo depois. E essa é uma doença que nós temos já alguns casos já da nossa região. Antigamente eu digo há alguns anos atrás, a gente pegava casos importados, né? Então vinha um cão lá de São Paulo, ou de Minas, ou do Rio, e ele tinha a leishmaniose. Agora já temos casos acontecendo na nossa cidade. É só pelo mosquito a transmissão? Transmissão só pelo mosquito. Não transmite de um pet para outro, ou de uma pessoa para outra, só pelo contato. E quais os sintomas? Sintomas são bem variados, porque a gente tem 2 tipos de leishmaniose, né? Tem a tegumentar, que são sintomas de pele. Então, lesões, crostas que começam a formar na pele. Essa é um pouco mais tranquila da gente resolver, né? São lesões que a gente trata ali. A leishmaniose visceral, então ela vai trazer sintomas, vamos dizer, internos. Então, sintomas bem variados, como diarreia, como vômitos, como alterações de apetite, alterações de comportamento. E aí a gente precisa fazer alguns exames, né? Alguns exames sorológicos, que a gente chama exames de sangue,
para poder fazer essa detecção desse protozoário. Então é importante, né? Se você tem um animal com esse tipo de sintoma, é bom procurar um médico veterinário. É isso aí, Maria Macedo. Estamos no tempo, 7h20. Quero agradecer muito Dr. Rodrigo Capitânio Goldoni, professor de Medicina Veterinária na Uniavan, né? Curso que é referência também aqui no estado de Santa Catarina e no Brasil, por que não, né, doutor? Exatamente. É um curso que cresceu muito, né, nos últimos anos. A nossa área cresceu muito nos últimos anos. É um curso bem procurado, né? Mesmo assim com a pandemia e com tudo mais, foi um curso muito procurado, continua sendo muito procurado. É uma área, a medicina veterinária é uma área muito abrangente, né? A gente pode tratar não somente animais de modo geral, mas a gente trabalha na parte de alimentos, a gente trabalha na parte de saúde humana da mesma forma. Então, uma área muito interessante. Convido a todos para, se quiserem conhecer o nosso curso aqui e cada vez crescer mais essa área. Muito obrigado, prazer recebê-lo aqui no Bote a Boca no Trombone. Prazer é todo meu. É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta nas ondas do rádio aqui na Menina FM.